para memorizar. Está em 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procede loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A lição começa contando a história do rei Asa, que na verdade do pai dele, Abias, que ele morreu. Aí Asa, que era o filho, assumiu o reinado das tribos do sul, que era Judá e Benjamim. Ele foi um bom rei, um ótimo rei. Durante 10 anos só teve paz e ele praticamente aboliu a idolatria, acabando com os ídolos, com os templos dos ídolos, os altares. E depois desses 10 anos teve uma guerra, que foi contra o Zerá, o etíope, que era um exército enorme, tinha 1 milhão de soldados e 300 mil carros. E ele só tinha apenas 500 mil homens. E então era impossível dele ganhar, mas ele tinha Deus do lado dele. Então ele acabou vencendo a batalha. Bom, no 36º ano do reinado de Asa, o rei de Israel, ele estava construindo uma cidade para defender-se do reinado de Asa. Porém, Asa não gostou muito disso. E ao invés de ele pedir orientação de Deus para saber o que ele ia fazer, ele resolveu aliar-se ao rei da Síria. E deu ouro e prata para os sírios para que destruíssem a cidade. Depois de um tempo que isso tinha acontecido, Deus mandou um profeta chamado Anani, que levou o seguinte recado, que dizia assim: porventura, não foste os etíopes e os líbios e um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Esse verso está em 2 Crônicas 16:8. Então, Asa começou muito bem seu reinado, mas depois acabou vacilando muito, fazendo alianças que não foram aprovadas por Deus com os povos pagãos, que eram os sírios. Então, na hora decisiva, ele falhou. E no verso para memorizar diz que Deus procura os fiéis a ele e os fortalece. Se ele tivesse se mantido fiel ainda, ele podia até influenciar os povos do norte, as tribos do norte, porque ele se manteve fiel e podia resolver de outro jeito, com Deus do lado dele. Então eles iam ver, nossa, Deus realmente existe, e podia até abandonar os outros deuses e seguir a Deus verdadeiro. E para piorar, Asa teve uma doença nos seus pés. E ao invés de ele confiar em Deus de novo, ele não fez isso. Ele confiou nos homens, confiou nele mesmo e procurou médicos da sua época. Só que a doença só piorou e ele acabou morrendo. Logo após a vitória contra os etíopes, Azarias trouxe uma mensagem de Deus, falando que Judá e Benjamim era só buscar a Deus, que eles teriam Deus, a ajuda dele, teriam mais milagres. E se ele deixasse Deus de lado, de canto, Deus também não podia ajudar muito. E se você quiser ver esse versículo certo, é 2 Crônicas 15:2. E hoje Deus diz para você, através do verso de Jeremias 29:12, assim: então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. E essa promessa é para você hoje. Para você.